Bom, e Lula já definiu o destino de sua próxima viagem internacional ao lado de Janja. O casal vai a Cuba em setembro participar da cúpula do chamado Grupo dos 77, instituição da ONU formada por países em desenvolvimento. A viagem antecede a ida de Lula aos Estados Unidos para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. A sessão deste ano vai acontecer entre os dias 19 e 23 de setembro. O plano é emendar os dois destinos. Hoje, sexta-feira, temos aqui conosco Alexandre Garcia. Muito boa noite, seja bem-vindo, Alexandre. O que mais Lula sabe fazer é pegar o avião e viajar, né? Viajar pelo mundo. E só lembrando que em 7 meses, a primeira-dama Janja aí já ultrapassou em número de viagens a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. A Janja realizou 10 viagens em 7 meses, enquanto Michele fez 8 viagens em 4 anos. Só uma curiosidade, Alexandre. Boa noite. Boa noite, Paula, minha querida Ana, Augusto, o Silvio. Então, gente, Cuba agora vai receber mais uma vez o ilustre presidente do Brasil. Quando ele foi, acho que foi a primeira vez, ele era deputado. Ele teve que voltar pelo México. Eu lembro que ele fez uma escala em Lima. E eu lembro que o ministro conselheiro da embaixada o recebeu no seu apartamento no bairro Miraflores, que dá de frente para o Pacífico. É no alto de uma falésia maravilhosa. E ele conta que Lula, primeiro, se admirou que a África estivesse do outro lado. O ministro conselheiro explicou, não, lá é a Ásia, lá está a China. E ele se surpreendeu quando viu Lula na ponta dos pés, tentando ver a China. Mas, enfim, vai agora para a Pérola do Caribe. Havana era a pérola do Caribe em outros tempos. E é interessante que anuncia essa viagem no mesmo dia em que o Human Rights International solta uma crítica a Lula, a intenção do Brasil de integrar com um papel mais grave, mais sólido, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, quando ele tem essa ligação com países onde os direitos humanos não são respeitados e não diz nada. É o que diz a nota da Human Rights International, citando Cuba, Nicarágua, Venezuela, China, Rússia, né? E que ele cala e faz um apelo, presidente Lula, diga o que está acontecendo, porque ele disse que o Maduro, por exemplo, é apenas vítima de uma narrativa. Então, temos aí mais uma viagem por conta do pagador de impostos brasileiro. É isso aí, Ana Paula Henkel. Muito boa noite. Presidente Lula e a primeira-dama Janja já estão aí de malas prontas com destino a Cuba, com passagem aí para os Estados Unidos, Ana. Pois é, quem sabe eu não apareço para dar um alô, Paula. Boa noite, querido Silvio Navarro, mestres Alexandre Garcia, Augusto Nunes, e boa noite à nossa audiência maravilhosa. Não tem povo na rua, né? É difícil encarar o povo. Falamos e vamos sempre repetir aqui. Falamos na segunda-feira e vamos repetir. Esse governo não consegue encarar o povo. É por isso que há tantos voos usando os jatinhos da FAB de ministros, de políticos, inclusive com carona para ministros do Supremo Tribunal Federal, porque este governo não tem como encarar o povo. Como você vai encarar o povo sem um projeto, sem você discutir reformas importantes, com essa gastança que o governo está promovendo, gastança com político para comprar voto, gastança com ministério, saímos de 23, fomos para 37, agora já é 38, já se fala no 39º ministério, secretarias para todo mundo. Ou seja, um governo de desajustados que está fazendo uma farra com o nosso dinheiro, que quer avião novo, né? Lula, Janja querem um avião novo, sofá de 40 mil, cama de 60 mil, mesa de 200 mil. Então, em 7 meses, Paula, ficou muito óbvio que este governo não tem como encarar o povo. Ministras, né, como a ministra Simone Tebet, simplesmente falando mentira. Não, déficit zero é possível. Como é possível
com essa gastança toda deste governo, já entraram em 2023 com um rombo de 300 bilhões de reais, né? Passaram a PEC do rombo ali no apagar das luzes de 2022. Então, Paula, tem que ficar viajando e com o nosso dinheiro, porque encarar o povo no Brasil não tem como. É por isso que estão falando que o 7 de setembro será histórico, historicamente vazio. Augusto Nunes, muito boa noite. O casal aí, Lula e Janja, então já viajou em 7 meses por 15 países. Agora, próximo destino, Cuba e Estados Unidos. E o presidente Lula está buscando aí um novo avião para fazer essas próximas viagens. Avião do Sheik Árabe do Oriente, como nós comentamos aqui ontem no programa. Paula, nossa chefe, Silvio, meu irmão, grande parceira, Ana, grande Alexandre Garcia, boa noite a você que nos acompanha. Nós precisamos detalhar o ranking agora. Eu acho uma injustiça manter fora da lista a nossa Rosemary Noronha, que exerceu o cargo de segunda-dama entre 2005 e 2010, se não me engano, e sempre viajava, era incorporada à comitiva nas viagens internacionais quando não estava aqui, em que não estava presente a primeira-dama oficial, Marisa Letícia. Ela viajou pelo menos 20 vezes. Mas é possível que tenha viajado mais, porque ela ia como clandestina. O nome não figurava como integrante da comitiva oficial, porque esses nomes, os que viajam oficialmente, os nomes saem no Diário Oficial. E, evidentemente, não convinha incluir o nome da Rose, porque a primeira-dama não ia gostar. Todo mundo sabe o que ela fazia, né, durante as viagens, porque ela viajava, não era para cuidar dos interesses do escritório da Presidência da República em São Paulo, que ela dirigia. Mas a gente pagava essa conta. Pois é, ela saiu bem mais barata aí do que vai custar a nossa Janja. A nossa Janja. Essa viagem a Cuba poderia ser substituída aí por um telefonema. Imagina, o Lula é íntimo do ditador de plantão, só conversar, que ele marca a data em que vai entregar o dinheiro do BNDES, ou que vai mandar alguma quantia para Cuba, fazer empréstimo, porque o Lula não deixa de socorrer os ditadores amigos nunca. Então, nós vamos pagar mais esta conta. E eles não vão desfrutar nem do maior prazer aí que, como eles gostam de Cuba, o Lula e a Janja não vão nem desfrutar do maior prazer que sente quem vai a Cuba, que é sair de Cuba. Quando você sai de Cuba, você fica mais feliz que em qualquer momento vivido lá na ilha. E o que eu recomendo a Janja, se quiser conhecer realmente o que Cuba é, que saia do circuito diplomático e turístico e entre num boteco qualquer para ver se consegue um sanduíche, por exemplo. Aí ela vai saber como é que é Cuba. O Lula sabe, mas finge que não, porque ele também acha que não existem presos políticos em Cuba. Ele diz que os que estão presos por crimes de pensamento, que não existem, só no livro 1984, do Orwell, ele acha que os presos de Cuba todos são muito parecidos com os presos comuns de São Paulo, como ele declarou.